Além de ser treinador de Franca, você também é assistente da seleção brasileira desde 2021, certo? Certo. E, pô, acabamos de ter uma Olimpíada, né, em Paris, há poucos meses. Uma Olimpíada que, na minha visão, eu achei o desempenho do Brasil muito acima do que eu esperava, pensando até num início de preparação para a Olimpíada, que teve a troca do treinador, que saiu o Gustavinho, voltou o Petrovic, e ainda assim foi um dos melhores resultados brasileiros recentes. Passou do pré-olímpico, em cima da Letônia na Letônia, e passou da fase de grupos na Olimpíada. Eu achei, pô, eu achei um resultado excelente. Como você encarou esse resultado? Eu achei excelente também. Sendo muito direto com você. Nós, de um modo geral, a gente não tem o intercâmbio que existe na Europa, cara. Os jogadores na Europa, por exemplo, jogadores que foram no Mundial Sub-19. Eles jogaram o Mundial Sub-19, eu estava lá na Hungria. No outro ano já teve o Europeu Sub-20. E os jogadores aqui não jogaram o Campeonato Copa América Sub-20. Lá o intercâmbio é muito grande. O número de jogadores, da quantidade de jogadores se tira uma melhor qualidade. Hoje nós ainda não estamos com basquetebol massificado. Nós precisamos massificar o basquete. Se você me perguntar, pô, mas por que Franca forma mais jogadores do que os outros? Porque tem basquete na cidade. Ah, mas pode melhorar? Pode muito. Imagina se toda escola tivesse um time de basquete. Naturalmente, você coloca milhares de crianças praticando basquete. Naturalmente, nas universidades ou nos clubes, vai aumentar a procura pelo basquete. E, naturalmente, você tira uma melhor qualidade. E o basquete do Brasil, com muito empenho, muita dedicação, nós somos para o pré-olímpico realmente desacreditados, cara. A gente tinha perdido no Mundial de 23, 24 pontos da Letônia. A gente ia jogar dentro da Letônia. Fizemos uma fase de classificação contra Camarões, contra as Filipinas, duríssima, cara. Até chegar no jogo contra a Letônia, que nós tivemos um primeiro quarto onde nós metemos 8 bolas de 3. Se eu não me engano, foram 8 bolas de 3. E ali nós começamos a trilhar a nossa classificação e chegamos muito motivados na Olimpíada. De desacreditados que nós saímos, nós passamos a mostrar a força do basquete brasileiro, a força do trabalho que vem sendo feito. Pode melhorar? Pode e deve. Muito. Eu volto a bater nessa tecla. Nós temos que massificar. Nós temos que, de uma maior quantidade, tirar uma melhor qualidade. Mas, sem dúvida, que vem sendo feito um trabalho pela Liga Nacional, pela CBC, Confederação Brasileira de Clubes, pela CBB. São órgãos que estão trabalhando. Eu gostaria que esses órgãos estivessem mais unidos. Eu particularmente, gostaria. Mas são órgãos que estão trabalhando muito pelo basquete. Eu tenho certeza que ainda tem muito a ser feito. Mas e como vocês chegaram para o pré-olímpico e para a Olimpíada como elenco mesmo? Vocês chegaram, olha, acabou com esse barulho aí, a gente confia todo mundo? Ou mesmo vocês foram se descobrindo e ganhando confiança ao longo do tempo? Cara, eu acredito que foi um mix das duas coisas que você falou. Nós chegamos, sim, cada jogador motivado a ter a chance de ir para a Olimpíada, outros de disputarem, como o Huertas, por exemplo, a sua última Olimpíada, e peitar uma situação, não, nós vamos lá, estamos desacreditados, mas nós vamos juntos. E aquilo foi, treino após treino, foi ganhando força, até o momento que a gente falou, cara, se a gente ganhar esse jogo, nós vamos para a Olimpíada, velho. E ali a equipe fechou e conquistamos essa vaga olímpica. Fizemos muita festa depois lá no hotel, muita dança, muita bagunça. A Letônia ficou pequena? Ficou pequena e foi muito legal. Logo depois já fomos para a Olimpíada, curtimos muito, vivenciamos intensamente a Olimpíada e conseguimos passar, né, entre os 8 maiores do mundo, o que eu acredito que seja uma vitória incrível do basquete brasileiro. E contra a Letônia, na Letônia, né? O pré-olímpico. Ginásio lotado. Letônia que tinha eliminado o Brasil no Mundial no ano anterior. No Mundial. Ginásio abarrotado de gente. Eu falo muito, se você perguntar para os especialistas ou quem vive basquete, cara, que lugar está o Brasil hoje no mundo, no basquete? Uns vão falar 14º, outros vão falar 18º, outros vão falar 9º, 8º. Mas dificilmente alguém vai falar que o Brasil está entre as 5 maiores potências. O que pode ser uma realidade, realmente. Então, a partir do momento que a gente passa e fica entre os 7, né? Nós ficamos em 7º lugar na Olimpíada, cara. Classificamos para a Olimpíada.
Isso mostra que nós temos qualidade, nós temos realmente que acreditar e fazermos, né, do limão a limonada, que é essa massificação e, consequentemente, tirar uma melhor qualidade. Como massificar? Quais são os caminhos que você enxerga? Nós não temos uma política esportiva de país. Isso seria o ideal, se ter uma política esportiva de país. Colocar o esporte em todas as escolas. Todas as escolas vão ter um time de basquete, um de futsal, um de vôlei, um de atletismo. Mas é difícil por conta dos lugares, das escolas não terem. Mas cada escola pode ter uma quadra. Então vamos começar, o bom é inimigo do ótimo. Então vamos começar só com basquete, futsal e vôlei? Ou algum outro esporte? Enfim, os esportes mais... O handball, sei lá. Ou handball. Esportes que realmente são mais vistos, são mais procurados. Eu acredito que através das escolas, juntamente com as universidades, nós não precisamos inovar muito. Nós podemos copiar um pouquinho do que os Estados Unidos faz. Que é o que eles fazem de melhor, né? É o que eles fazem de melhor. E é incrível porque isso gera um ciclo virtuoso. Aquele que jogou high school ou universitário, hoje ele leva os filhos, os netos para assistirem os jogos de basquete da universidade, do high school, da NBA. Aqui em Franca, a gente tem dezenas, centenas de médicos, advogados, dentistas, contadores, professores, que vão levar seus netos, vão levar seus filhos, porque eles jogaram basquete. Até os 15, até os 18, até os 24, até os 31, mas eles jogaram. Então é muito isso, cara. É você ter uma política esportiva de país, você vai conseguir massificar. Existe uma teoria, né, de que o vôlei rouba os grandões, né, do basquete. E se rouba, eu acho que é mais por causa do sucesso do Brasil. O Brasil, você vê ele no topo até pelo vôlei, que é um esporte menos popular no mundo, então tem menos competição no mundo. O Brasil aparece mais vezes no topo do pódio. E eu acho, eu não sei, né, se é verdade ou não, mas no basquete, até pela dificuldade, aí acaba a União Soviética, aí você põe mais 8 potências no mundo. Então, é um esporte mais competitivo de forma global, que dificulta que você chegue em pódio e medalha. Você acha que isso tem influência na formação, os resultados gerais e esse mundo, esse esporte mais competitivo? E a outra, e sobre isso de gerar talento, se você acha que esse interesse que a NBA põe no Brasil pode servir como forma de motivação? Eu acho que o interesse que a NBA coloca no Brasil pode sim servir como forma de motivação. Eu não acho que tem problema nenhum o vôlei pegar jogadores altos, porque a gente tem muitos jogadores altos que a gente pode investir, trabalhar no basquete, no vôlei, no hand e em qualquer outro esporte. Eu acredito que o trabalho ele tem que ser feito, obviamente, nas escolas, mas hoje nós temos uma política de clubes, então os clubes têm que formar um número maior de jogadores. Agora, é certo, eu concordo com você, que o basquete é o segundo esporte na maior parte do mundo. E isso gera, você pega essas grandes potências, Letônia, Lituânia, Eslovênia, Alemanha, se você pegar o vôlei, é competitivo, mas tem 6 equipes aí que nos últimos 25 anos, elas estão ali vamos dizer, no topo da pirâmide, né? Brasil, Itália, Rússia, Polônia e tal. No basquete, não. A Argentina é vice-campeã do mundo e fica fora da Olimpíada. A Lituânia é 3º lugar na Olimpíada e fica fora do Mundial. Tamanho é a competitividade que existe entre as grandes potências do basquetebol mundial. Então, o basquete é um esporte realmente mais difundido e isso se torna mais competitivo e mais difícil de você chegar nos pódios e assim por diante. E voltando um pouco para a Olimpíada, vocês, né, nós, todo mundo, Brasil, né? O Brasil teve os Estados Unidos logo na primeira fase do mata-mata, eles vieram no modo apelação, né? Tipo, trouxeram todos as superestrelas, falaram vamos, e montaram um super time. Sobre esse jogo, como era a sensação da equipe antes de entrar em quadra? Cara, é óbvio que gera uma sensação. Hoje o mundo está muito mais globalizado, né? Eu, por exemplo,
em 2002, eu via os caras da NBA no pré-olímpico ou no Mundial, enfim. A gente queria acabar o campeonato, nós fomos jogar em 99 o McDonald's Championship com o Vasco, acabou o jogo, eu queria trocar camiseta, tirar foto com o Steve Kerr. Hoje os caras convivem, o mundo está muito mais globalizado. Mas a gente estava com uma sensação de fazer o nosso melhor, sabe? De deixar tudo em quadra, mostrar a nossa força. A gente tinha acabado de passar entre os melhores, entre as 8 maiores equipes do mundo. Então, assim, a gente estava muito motivado, feliz de estar naquele momento e, claro, orgulhoso também de estar atuando contra os Estados Unidos, que era a maior potência e foi o time feito para ganhar a Olimpíada, mas quase perdeu, hein? Exato, não, passaram um sufoco. E como é que é o plano de jogo para um jogo desses? Tipo, você fala, não tem muito cuidado com o LeBron. Pô, você sabe que para ter cuidado. Como é que você trabalha? Não, o plano de jogo, de um modo geral, a gente sempre faz o mesmo tipo de plano de jogo no sentido de, não é que é o mesmo plano de jogo, mas o estudo do jogo é o mesmo. Ó, jogadores que têm um percentual melhor de 3 pontos, esse jogador gosta de jogar mais no poste baixo, a hora que ele jogar no poste baixo, nós vamos fazer dobra ou não vamos? A hora que o Curry jogar o pick and roll, nós vamos fazer dobra, nós vamos fazer um step, nós vamos jogar ele para dentro. Então, cada jogador foi estudado como qualquer outro jogo que a gente fosse fazer. É claro que se torna muito mais difícil porque o time americano, os jogadores dominam melhor os fundamentos. Então, isso diminui a nossa chance de estar conseguindo segurá-los, né, defensivamente falando. Então, é bem mais difícil. Mas nós traçamos o plano de jogo, nós fizemos o vídeo, nós mostramos as características individuais e coletivas da seleção americana como qualquer outra equipe. Tinha algumas oportunidades que dava para ver no vídeo, assim, tipo... Não, tinha oportunidades dentro daquilo que eles fazem, a forma como eles fazem, defensivamente, a forma como eles defendem, onde a gente poderia atacar para abrir um pouco mais de espaço. Mas é como eu digo, eles dominam. Eu falo que as características do grande atleta de basquete são 3. O atleticismo, salta, corre, é coordenado, eles são muito atléticos. O repertório técnico, você fecha a esquerda, bate para a direita, você fecha a direita, bate para a esquerda. Se dobra, ele acha o passe. Os caras detêm um repertório técnico, um nível técnico grande. E o último, a parte mental. Os 12 que estavam lá, mentalmente, eram muito fortes. Mentalmente, até por isso ganharam a Olimpíada, porque senão teriam perdido. Mas então se torna muito mais difícil? Claro que se torna. Mas ali era o grande desafio nosso. Eu acho que o deixar tudo em quadra era a coisa mais importante naquele momento. Você acha que o mental foi o que pesou a favor dos Estados Unidos ali para conseguir a virada contra a Sérvia? Eu acho que foi, cara. Eu acho que se a parte mental fez com que eles assumissem, né, a responsabilidade, os jogadores de melhor repertório técnico, assumissem a responsabilidade dos momentos principais e conseguissem virar jogos contra a Sérvia, por exemplo, que eu mesmo já achava que eles estavam praticamente quase perdidos. Esse aí foi para deixar o documentário ainda mais emocionante, né? Foi, cara. Bom, e é isso eu falo para todo mundo. Eu falei, cara, olha esse time que os Estados Unidos botaram, etc e tal. Um dia eles vão fazer um documentário. Provavelmente o Netflix já estava junto ali. E eu falei, gente, o Brasil vai estar nesse documentário. Isso já é um baita feito. Você ter ficado entre os 8 do mundo e ter tido a chance de jogar contra os Estados Unidos, contra esse baita time, é um feito imenso diante de todas as dificuldades que você falou que tem o basquete brasileiro e tal. Nós torcedores, a hora que o Brasil classifica, tinha uma divisão de pensamentos entre os que já queriam, vamos pegar os Estados Unidos logo, que pelo menos a gente tem esse jogaço, que óbvio não vamos vencer, mas vai ser um jogaço. Ou tinha os que estavam no, não, vamos torcer para não pegar os Estados Unidos, porque daí tem chance de pegar medalha, não sei o quê. Uhum. Como é que vocês estavam lá antes de saber? Era mais provável que fosse os Estados Unidos desde sempre, mas tinha uma chance remota de não pegar os Estados Unidos ali. A gente tinha uma chance realmente remota de não pegar, o que a gente sabia que as chances seriam um pouco maiores de passar, né, para semifinais e disputar uma medalha, mas a gente também viu que a chance maior era pegar os Estados Unidos. A gente ficou ali, obviamente, no aguardo, mas sabíamos que independentemente do que fosse, seria duríssimo e o nosso foco ali era realmente fazer o nosso melhor. A gente tinha ganho do Japão da forma como a gente deveria,
conquistamos a vaga, fomos para Paris, vivenciamos ali, né? Foi bacana ter ido para Paris, vivenciar a Olimpíada lá em Paris, porque lá em Lille ela estava um pouco mais afastado, né? Tinha uma Vila Olímpica só do basquete, masculino e feminino. Então lá em Paris nós tivemos que ficar em hotel porque a vila estava muito lotada, mas nós fomos na vila treinar, podíamos comer, vivenciamos aquela energia ali da Olimpíada em Paris, o que foi bem bacana também. Isso deve ser muito legal. Essa é a maior curiosidade dos não atletas, mano, a Vila Olímpica deve ser um negócio muito da hora. Né? Cara, você sabe que a Vila Pan-Americana, eu tinha vivido dois Pan-Americanos, um jogando e um como auxiliar técnico. Era grande tudo. Agora, a Vila Olímpica, cara, é uma cidade, cara. É uma cidade. Eu mostrava para minhas filhas assim, elas falavam, papai, mas é muito grande, parece uma cidade. E é uma cidade, realmente, com restaurantes, com os alojamentos, né, os prédios das respectivas delegações, enfim, com as lojas. E Paris estava muito bacana. A energia de Paris estava sensacional. É tipo uma cidade, mas é uma cidade onde você vai tomar um café na padaria e tá, sei lá, o Bolt de um lado e a Simone Biles do outro. Teve um dia que eu tava falando com meu tio de vídeo. Aí eu tava falando, ele falou, uai, aquele que passou ali é o Jokic? Eu falei, tio. Eu falei pro meu tio, é ele mesmo. Ele falou, pô, deixa eu ver ele mais um pouquinho. Eu falei... Então, assim, é muito legal, né? Essa vivência é muito bacana. E só pra encerrar ali, do time dos Estados Unidos, teve algum jogador que vendo ao vivo ali, na quadra te impressionou? E por que te impressionou mais? E por que motivo? Cara, o LeBron é algo assim, é surreal, assim, a força física dele, o atleticismo que ele demonstra, juntamente com o grau de concentração dele, o olhar dele dentro da quadra, realmente incrível. Eu tinha visto o Curry, já passei 20 dias lá com o Leandrinho no Golden State Warriors, antes de eu virar técnico. Eu já tinha jogado contra Kevin Garnett, Jason Kidd, que eram caras que me impressionaram, mas o LeBron realmente é algo impressionante. Esse corte que você acabou de assistir é um oferecimento da KTO, o site onde você encontra as melhores e mais completas probabilidades esportivas.